E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa no Vale do Nilo em 3600 a.C. O povo do Egito está adorando Ensabanur, um ser poderoso que está sendo levado à sua pirâmide por seus 4 cavaleiros: pestilência, fome, morte e guerra. Tudo foi preparado para realizar um ritual que transferirá a consciência de Ensabanur para o corpo de um mutante com a habilidade regenerativa impressionante. Considerado imortal, pois Ensabanur, mesmo com muitos poderes, não é imortal. Do lado de fora, enquanto o ritual já está acontecendo, alguns guardas do reino traem Ensabanur e fazem cair enormes pilares de pedra para dentro da pirâmide para matá-lo e também a todos lá. Os cavaleiros lutam contra os traidores enquanto as rochas maciças começam a destruir as estruturas da pirâmide e esmagar quem estiver lá. O Cavaleiro Morte, em seus últimos momentos, consegue proteger o corpo de seu senhor. No entanto, ela por fim também é esmagada como todos os outros. O processo de transferência de consciência foi completo, mas Ensabanur continua preso sobre os escombros. O tempo avança e agora é 1983, onde uma turma do ensino médio discute como Eric Lencher, mais conhecido como Magneto, atacou a Cúpula da Paz e o presidente, mas que foi impedido por Raven Darkholme, que estava usando o codinome Mística. Scott Summers, um dos alunos daquela turma, está com problema nos olhos, e um outro estudante confunde isso com um olhar para sua namorada. Scott então pede permissão à professora para ir ao banheiro, e o outro estudante o segue para agredi-lo. Scott se tranca em uma das cabines do banheiro para evitar o valentão, mas perde o controle e dispara um raio vermelho devastador de seus olhos que joga o valentão contra as paredes e causa danos significativos à propriedade da escola. Enquanto isso, em Berlim, várias pessoas se reúnem em uma arena secreta para assistir mutantes lutarem. Um dos lutadores, conhecido como Anjo, um mutante com asas em suas costas, derrota seu oponente e logo é apresentado a um outro que é trazido para o ringue em uma gaiola. O nome desse é Kurt Wagner, mais conhecido como Noturno, que pode se teletransportar para qualquer lugar que já tenha visto. No começo ele tenta evitar o Anjo, que diz a ele que ambos serão mortos se não lutarem. Noturno então pega o Anjo de surpresa e o joga contra as grades do ringue, que é eletrificada, para queimar suas asas. Quando então Raven chega ao local, ela vai até os controles da arena e diminui a voltagem, permitindo assim que os dois lutadores escapem. Enquanto o Anjo voa para longe, Noturno é resgatado pela própria Raven, e eles escapam com sucesso. Eric Lencher, que é visto como um monstro pelos humanos, atualmente leva uma vida normal com sua esposa Magda e sua filha Nina. Ele trabalha em uma empresa de fundição de metal na Polônia com o nome de Henryk Gorski. Já em casa à noite, ele canta uma canção de ninar para sua filha que ele diz ter aprendido com os pais dele. Ele também conta à sua filha sobre seus pais terem sido tirados dele quando ele era ainda muito pequeno e assegura a ela que o mesmo nunca acontecerá com ela. O irmão de Scott, Alex Summers, o leva para a escola Xavier para jovens superdotados com um lenço nos olhos para assim evitar acidentes. Scott esbarra em uma garota chamada Jean Grey, uma mutante com poderes de telecinese. Eles trocam algumas palavras antes que Alex apresente Scott a Hank McCoy, mais conhecido como Fera, que agora é professor. Juntos, os três então vão ver Charles Xavier, e ele cumprimenta Alex e seu irmão Scott. Já na parte de fora da escola, Charles pede a Scott para tirar a venda dos olhos e assim atirar no alvo, assegurando-lhe que está tudo bem em fazer isso. Scott faz o que ele está pedindo e dispara um feixe enorme de luz vermelha que corta uma árvore ao meio, a qual Xavier afirma ter sido plantada por seu avô. Scott teme ser expulso, mas consegue impressionar Charles e é matriculado na escola. Já no Cairo, Egito, um agente da CIA chamada Moira MacTaggart segue um grupo de pessoas com uma marca semelhante em seus pescoços até uma câmara subterrânea, onde lá ela os encontra realizando um ritual para acordar Ensabanur de seu sono eterno. Moira consegue escapar por sorte antes que Ensabanur acorde e cause uma explosão que desencadeia um terremoto que pode ser sentido em todo o mundo, até no local de trabalho de Eric, fazendo com que um grande recipiente de metal fundido caia sobre um colega de trabalho dele. Mas Eric o salva no último instante usando seus poderes e logo disfarça para que ninguém ali descubra que ele é um mutante. Porém, ele acha que alguém deve ter visto. Na escola, Jean Grey prevê o caos e o fim do mundo. Ela conta isso a Charles, falando que teme seus poderes, mas Charles a conforta sobre isso. Mais tarde, com a ajuda de Hank, Charles usa o cérebro para descobrir de onde os tremores se originaram. E lá ele vê Moira, que costumava ser seu interesse amoroso, e decide ir até ela para ver se ela sabe algo sobre o tremor. Enquanto isso, Eric e Magda se preparam para abandonar sua cidade e ir para um lugar onde ninguém conhece a verdadeira identidade de Eric. Quando Magda vai procurar Nina, nota que ela está desaparecida e o casal a procura na floresta. Quando então mais à frente eles a encontram com a polícia, que perguntam a Eric sobre sua verdadeira identidade. Então, para proteger sua filha, Eric confessa que ele é um Magneto e se entrega, pedindo para a polícia levá-lo em troca da liberdade de Nina. Nina então grita para deixarem seu pai, e sua voz faz com que corvos ataquem os policiais, revelando que ela também é uma mutante assim como seu pai. Porém, algo imensamente triste acontece. Um policial com um arco e flecha acidentalmente o solta,
assim infelizmente matando Nina e Magda. Numa cena muito triste e lamentável, na qual Eric chora muito dizendo terem tirado dele seus bebês. Furioso pela morte de sua família, ele então tira o colar de Nina e o usa para matar os homens, já que naquele lugar não havia nada de metal por perto que ele pudesse usar a não ser o colar. De volta ao Egito, em Sabanur, mais conhecido como Apocalipse, agora está livre para vagar e explorar o novo mundo. Ele encontra uma mutante chamada Ororo, que rouba bens e dinheiro e escapa dos vendedores. Porém logo é cercada, mas Apocalipse intervém a salvando. Ele decapita 3 pessoas e aprisiona um dentro das paredes. Enquanto isso, Alex e Charles visitam Moira e a questionam sobre o incidente no Egito, mas ela reluta em responder pois é uma informação sigilosa. Quando ela pergunta como eles entraram, Charles mente para ela dizendo que tem autorização nível 5. Acreditando nele, Moira então passa todas as informações que conseguiu em suas pesquisas, inclusive tudo o que sabe sobre o mutante em Sabanur. Enquanto isso, Ororo leva Apocalipse para seu esconderijo e oferece a ele comida. O mutante usa a televisão para aprender a língua humana atual e tudo sobre o novo mundo humano. Ele chama os humanos de fracos e deuses falsos, acreditando que a Terra precisa ser purificada. Ororo diz a ele que as leis os prendem, mas ele a convence a segui-lo e aumenta assim os seus poderes de mutante exponencialmente. Enquanto isso, Raven leva Noturno a um mutante chamado Caliban, que ajuda outros mutantes a criar identidades falsas e passaportes. Caliban conta a Raven tudo o que aconteceu com Eric, e ela sai de lá furiosa juntamente com Noturno. De volta à escola, Hank fez óculos especiais para Scott, assim limitando seus poderes e permitindo que ele veja o mundo adequadamente. Seus olhos então se fixam em Jean e ele se aproxima dela para conversar um pouco. Quando outros alunos passam como se estivessem com medo dele, pensando estar causando isso, ele diz a eles que não precisam mais ficar com medo, pois agora está usando óculos. Mas Jean lhe diz que ele não é o único que não consegue controlar bem seus poderes e não é o maior monstro dali. Acompanhado por agora chamada Tempestade, Apocalipse se aproxima de Caliban em busca de mutantes poderosos, mas ele se recusa a ajudá-lo. Nesse momento, Psylocke chega para examinar a situação e Apocalipse desbloqueia todos os seus poderes. Dessa forma, ela então se junta a ele para ajudá-lo. Ela o guia até o mutante Anjo, que porém cujas asas estão queimadas. E Psylocke, achando que ele não poderia servir para ajudar, diz para ir embora e procurar outros mutantes. Apocalipse porém se recusa a partir e aprimora as habilidades do Anjo, fornecendo-lhe um par de asas muito mais letais e ele começa a segui-lo também. Raven e Noturno chegam à Escola Xavier e são cumprimentados por Hank. No começo ele fica surpreso, mas os recebe bem. Noturno é acompanhado por um colega até Scott, e então todos decidem dar uma volta num shopping, já que Noturno não sabe o que é e o professor Xavier não estava. Hank pede a Raven para convencer Charles a formar os X-Men, pois ele acredita que o mundo precisará deles, mas ela diz a ele que está lá para pedir ajuda para Eric. Nesse momento, Eric vai até seu local de trabalho e fecha as portas para que ninguém presente ali pudesse fugir da fábrica. Ele fala que acredita que alguém dali falou com a polícia sobre o que presenciaram no dia anterior, quando ele salvou o colega de trabalho de ser morto. Também fala que já que eles querem saber quem ele é de fato, vai mostrar a todos o que pode fazer e fala a eles para pensarem na pessoa que mais amam na vida. Então diz a todos que agora seus parentes saberão como é a dor de perder alguém que ama. Quando ele está prestes a matar todos, Apocalipse se teletransporta para lá com seus seguidores para também levar Eric consigo. Eric porém pede a ele para não interferir ou tentar salvar alguém. Mas para sua surpresa, Apocalipse enterra todos presentes ali instantaneamente. Ele então leva Eric para onde ele vivia quando criança e teve seus pais mortos pela maldade humana, sendo ali o lugar onde ele descobriu e usou seus poderes pela primeira vez. Apocalipse mostra que ele pode ir muito mais além com sua força e ensina que pode manipular um metal existente na Terra e assim usar sua raiva para alimentar sua energia. Eric então começa a destruir tudo ao seu redor enquanto Apocalipse promete construir um mundo melhor a partir das cinzas desse mundo atual. O incidente na Polônia é noticiado, e Peter, mais conhecido como Mercúrio, assiste às notícias. Quando sua mãe vai verificar como ele está, ele troca de canal e finge estar jogando videogame. Sua mãe sabe que ele estava assistindo a notícia, e mais especificamente assistindo a Eric. Ela então o adverte para não ir atrás dele, mas diz que não pode impedi-lo caso ele quisesse. Mercúrio então olha um cartão da Escola Xavier. Charles e Alex, juntamente com Moira, voltam à escola e Charles fica surpreso ao ver Raven. Quando Raven cumprimenta Moira, ela fica surpresa ao ver que ela não se lembra dela. E quando ela sai um instante com os outros, Charles revela a Raven que ele apagou as memórias dela. Raven então conta a ele sobre a situação de Eric, e eles usam o cérebro para localizá-lo. Quando Charles encontra Eric, no mesmo instante consegue sentir a dor dele pela perda de sua esposa e filha. Ele tenta convencê-lo a ir até ele para ajudá-lo, mas Eric diz que tentou viver a vida que Charles queria que ele vivesse, mas o mundo não deixou viver em paz e tirou tudo que ele tinha de bom nessa vida. Eric então promete fazer o mesmo com todos os outros nesse mundo. Quando então Charles sente uma outra presença perto de Eric. Apocalipse percebe os poderes de Charles e toma controle dele.
Ele pode se conectar com o cérebro e consegue ver toda a história e maldade da humanidade. As guerras, injustiças, ganâncias e tudo de ruim que o ser humano vem causando há milênios. Então agora com o cérebro ele pode se conectar também às mentes de quem está com as chaves das armas nucleares. Dessa forma começa a fazer com que todos comecem a ativá-las para lançá-las para fora da atmosfera e assim desativá-las. Nesse momento Hank consegue libertar Charles da conexão e, sabendo dos mísseis que foram lançados, achando que seriam para a destruição da Terra, pede a Alex para destruir o cérebro e assim deter Apocalipse. Ele faz isso e Charles fica inconsciente. Porém, ao sair, Apocalipse se teletransporta para o local deles e leva Charles consigo. Alex, desesperado, tenta ajudar seu amigo, mas acaba atingindo as máquinas de Hank, assim causando uma explosão maciça. Nesse momento, Mercúrio chega à Escola Xavier e percebe a explosão ainda ao longe. Porém, como a sua habilidade é a alta velocidade, ele usa seus poderes e vai em direção à escola, salvando os alunos de serem atingidos pela explosão. Sua velocidade é tão extrema que ele ainda é capaz de fazer algumas gracinhas enquanto livra os jovens das chamas da morte. Por fim, ele consegue tirar todos a tempo, até um cachorro que comia um pedaço de pizza sem que ninguém se machucasse. Scott, Noturno, Jean e uma outra aluna retornam à escola, porém a encontram em ruínas. Quando Scott procura por seu irmão, Hank lhe diz que ele estava mais próximo da explosão e que não pôde ser salvo. Scott lamenta a distância e Jean com Noturno o consolam. Nesse momento, um helicóptero desce nos terrenos da escola alegando ter vindo para assistência médica. Moira se aproxima deles, pensando que fazem parte de uma outra agência. Até que o líder sai e tira sua máscara, revelando ser o William Stryker. Seus homens disparam uma explosão sônica que incapacita todos, exceto Scott, Jean e Noturno, que estavam mais longe. Jean consegue mantê-los escondidos ao manipular a mente de um dos homens de Stryker, enquanto Stryker leva Raven, Hank, Peter e Moira para a prisão. Scott então pede a Noturno para levá-los todos escondidos para dentro do helicóptero. Quando eles conseguem entrar no helicóptero, um campo elétrico anula todos os seus poderes, mantendo-os presos. Stryker leva os mutantes para sua instalação e joga Raven, Hank, Moira e Peter em uma cela. Quando os quatro tentam negociar e alertá-los sobre o Apocalipse, ele simplesmente rejeita a proposta e vai embora. Enquanto isso, o Apocalipse leva seus seguidores e Charles para sua antiga casa, e lá ordena que Charles transmita uma mensagem para todos no planeta. Mas ele se recusa a fazer isso e diz que não pode sem o cérebro. Mas Apocalipse diz a ele que não precisa de nenhuma máquina quando tem ele por perto. Na cela, Peter pergunta a Raven sobre Eric ser um vilão e confessa que ele é pai de Peter. De repente, todos ao redor do mundo podem ouvir a mensagem de Charles que ele está enviando usando a ajuda de Apocalipse. E secretamente ele envia uma mensagem que apenas Jean pode ouvir. Scott, Jean e Noturno fazem seu caminho até a sala de geradores, mas ouvem algo rosnando, trancado. Que Scott comenta ser um animal, mas Jean rejeita a ideia, dizendo que é um homem. À medida que os guardas se aproximam da sala de geradores, Jean destranca a câmara e o homem é revelado como Wolverine. Ele mata brutalmente todos os soldados que aparecem até chegar à saída, e os três seguem seu rastro. Jean para Wolverine e remove gentilmente seu mecanismo de lavagem cerebral. Ela entra em sua mente e lhe devolve as memórias que consegue alcançar. Sem dizer uma palavra, Wolverine então se retira. Os três chegam à cela e Scott explode a porta para libertar Moira e os mutantes. Então logo eles seguem em direção à localização de Charles. Enquanto isso, Apocalipse reconstrói sua pirâmide, arruinando e destruindo tudo ao seu redor. Ele então pede a Magneto que cause destruição global. Quando Charles pergunta a ele sobre seu papel e o que planeja com aquilo tudo, Apocalipse diz que ele tem o papel mais importante, insinuando que ele quer transferir sua consciência para o corpo de Charles para ter controle total sobre todos. Quando Raven e os outros chegam, eles decidem que Raven e Peter lidarão com Eric. Ao mesmo tempo, o resto deles se concentrará em trazer Charles de volta da pirâmide. Por outro lado, Apocalipse pede a seus cavaleiros que se preparem para a guerra e impeçam qualquer um de entrar até que a transferência esteja completa. Hank e os três novatos pegam o anjo desprevenido, e Noturno se infiltra na pirâmide com o anjo virando-se para ele. Quando os outros três tentam entrar, eles enfrentam a Tempestade e Psylocke. Depois de uma luta acirrada com o anjo, Noturno consegue entrar novamente para encontrar Charles, mas os outros têm dificuldades para lutar contra os cavaleiros. Raven diz a Eric que ele tem mais família e que ainda não acabou para ele, e Peter tenta confessar que é seu filho, mas não consegue. Noturno resgata Charles pouco antes da transferência ser concluída, e traz todos de volta para o avião um por um. Eles tentam escapar, mas o anjo e Psylocke destroem o avião deles, forçando Noturno a teleportar a equipe para um lugar seguro. Apocalipse recupera a consciência e chama furiosamente por Charles, quando então Peter começa a atacá-lo. A princípio, consegue acertar alguns socos nele usando sua velocidade extrema, mas Apocalipse acaba prendendo ele no chão. Raven tenta resgatá-lo, mas falha e acaba ficando preso nas mãos de Apocalipse, que começa a gritar desafiando Charles para ajudar seus amigos. Charles lembra que ele está de alguma forma conectado a ele e entra em sua mente, mas isso não funciona. E Apocalipse aproveita disso para descobrir a localização de Charles.
À medida que ele avança em direção a ele, Magneto o trai e impede que ele alcance Charles. Os outros o ajudam a fazer isso, mas são superados pela força dele. Charles então pede a Jean que o ajude e fala para ela libertar seu verdadeiro eu. Jean então faz isso e consegue superar Apocalipse. E à medida que os esforços combinados de todos o enfraquecem, ele tenta escapar, mas é impedido por Tempestade. Ele por fim se desintegra, dizendo que tudo está revelado. Jean então ajuda Charles a recuperar a consciência. Ele devolve as memórias de Moira para que ela se lembrasse do passado deles e todos após isso retornam para casa. Eric e Jean ajudam na reconstrução da escola. Tempestade se aproxima de Peter e pergunta quando ele vai revelar que é filho de Eric. Ao que ele responde que um dia fará, mas por enquanto ele continuará ali com eles. Charles tenta convencer Eric a ficar, mas ele se despede desejando boa sorte em suas futuras empreitadas. Após isso, vemos Raven preparando os novos membros do X-Men, e Hank solta os robôs para treinar com eles.